Bom dia. Os senhores e senhoras estão bem? Sejam bem-vindos ao culto mensal de setembro da Igreja Mundial do Messias Brasil. Parabéns a todos. Em nome do Messias que una Meixo Sama e uno a Jesus Cristo, gostaria de agradecer ao nosso Pai Celestial, o Senhor Deus, por permitir reunirmos-nos nesse dia tão especial para louvá-lo, glorificá-lo e agradecê-lo. Gostaria também que todos nós nos lembrássemos que é o Senhor Deus quem está oficiando esse sagrado culto em seu paraíso, no centro da consciência de cada um de nós. Ele está recebendo todos os nossos sentimentos e pensamentos com seu ilimitado amor. Deus, o Pai, está a todo instante nos olhando e nos observando do jeito que somos. Ele ouve todas as nossas vozes, todos os nossos pensamentos, tudo o que se passa no nosso coração e em nossas mentes. E através da sua sagrada luz, recebe todos nós em seu paraíso, como seres que foram perdoados e salvos. Como é grandioso o amor de Deus. Ele está sempre nos observando, nos olhando, nos ouvindo. Os senhores e senhoras estão felizes? Estão? Estão animados? Mesmo com esse frio de hoje? Os senhores estão conseguindo perceber e entender o quanto são amados pelo Pai? Os senhores conseguem perceber isso? Como somos amados por Deus? Os senhores conseguem perceber quão grande é a expectativa de Meixo Sama e Jesus Cristo para com cada um dos senhores? Conseguem? Podem responder. Oh, esse sim está meio devagar hoje, hein? O frio é... Conseguem mesmo ou ainda não estão conseguindo perceber? Sim? Então tá bom. Graças a Deus. Sentir o amor de Deus significa ganhar paz. Perceber o amor, a proteção de Deus é ganhar paz. Como sempre procuro fazer, gostaria de compartilhar com os senhores o que eu estou aprendendo ao estudar as palavras de Kyosho Sama e as mensagens de Masaaki Sama. Acredito que todos os senhores também estão aprendendo muito com elas, com essas palavras de Kyosho Sama e com as mensagens do Masaaki Sama. E aos poucos, nós estamos compreendendo ainda mais a vontade do Pai e de Meixo Sama para com todos nós. Estudar essas palavras de Kyosho Sama e as mensagens do Masaaki Sama é um meio de podermos entender a essência das palavras sagradas de Meixo Sama. Sinto-me muito feliz e grato a Deus por nos permitir seguir os passos de Jesus Cristo e Meixo Sama através das orientações de Kyosho Sama. Seguir Kyosho Sama, o representante vivo de Meixo Sama,
o único que nos revela o coração e a verdadeira vontade de Meisama no mundo material. Sinto que aos poucos minha alma está sendo despertada. Os antigos hábitos transformados. Olha como eu tinha hábitos, viu? E percebo que o véu da ignorância e do materialismo que cobriam minha mente e sentimento estão sendo removidos. Os senhores também não se sentem assim, não? Se sentem, não é isso? Puxa vida. Puxa vida. Como é grandioso o amor de Deus por cada um de nós. Acredito que por ainda haver algo que precisamos perceber, algo que precisamos mudar em nossa maneira de viver, que o Sama tem trabalhado com afinco, sacrificando sua vida por nós. Em suas palavras proferidas no culto do paraíso terrestre de 2020, ele nos transmite algo que precisamos aceitar, viu? Perceber e compreender. Algo que para todos nós, seguidores de Meixo Sama, é muito importante. Que o Sama disse assim nesse culto. Pensando bem, por muito tempo vivemos sem ter consciência da missão original que nos foi atribuída ao nascermos neste mundo. Olhem, pensando bem, por muito tempo vivemos sem ter consciência da missão original que nos foi atribuída ao nascermos neste mundo. Vivemos até hoje sem saber que o nosso verdadeiro Pai é o Deus único e que, com a sua graça, carregamos conosco uma alma, a qual foi dado o nome Messias. Além disso, vivemos até hoje sem saber que o fato de termos agido como se essa alma nos pertencesse é o pecado que cometemos para com Deus. Que o Sama prossegue. Também vivemos até hoje sem saber que esse pecado foi expiado, que fomos salvos como seres perdoados e que, junto a muitas pessoas, estamos sendo criados e educados para nascermos como filhos de Deus. Precisamos carregar sempre conosco a consciência de que, embora tenhamos vivido dessa maneira, fomos levados a despertar para essa verdade através de Meixo Sama. Não devemos nos esquecer de gravar profundamente este fato em nosso coração. Essas foram as palavras de Ikyo Sama. Eu não sei os senhores, mas graças a essas orientações, estou começando a tomar consciência que o Pai Celestial, nosso verdadeiro Pai, o Deus único, em seu paraíso, que também existe no centro de nossa consciência, nos concedeu sua própria vida e que Ele agora se encontra vivo dentro de cada um de nós, nos criando e educando para que possamos nascer de novo como seus filhos, Messias. O Senhor Deus nos enviou a essa terra, a esse mundo físico, e sem nos apercebermos, nos esquecemos dele. Eu esqueci. Tomamos posse de tudo que existe, como se a vida e tudo nela pertencessem a nós. De forma bem sutil, viu? Esquecemos do Pai e de quem verdadeiramente somos.
não só esquecemos do Pai de Deus, como também passamos a ignorá-lo e a desrespeitá-lo. Eu não sei os senhores, mas eu, de forma sutil, sem me aperceber, eu agia assim, mesmo me dizendo religioso. Mas graças ao grandioso amor de Deus, ao seu infalível amor, fez com que seu Filho, Jesus de Nazaré, há mais de 2000 anos atrás, sacrificasse sua vida na cruz. Assim, redimisse nossos pecados, todos os pecados do passado, presente e futuro de toda a humanidade. Eu não reconhecia isso. Via de forma bem liviana. O Pai Celestial, o Senhor Deus, nos permitiu que nos reencontrássemos e nos ligássemos a Meixo Sama, que junto a Jesus Cristo está trabalhando para que todos nós, sem exceção, possamos nascer novamente como filhos de Deus, Messias. E Ele, o Pai, está utilizando a todo instante, está nos utilizando a todo instante, nessa fase completamente nova e crucial da criação, como seus pioneiros, seus discípulos, para que possamos despertar o maior número possível de pessoas para seu sagrado evangelho, para essa verdade eterna. Deus está a todo momento nos utilizando. Essa verdade que está sendo nos revelada, ou essa verdade que estamos relembrando, precisamos nos esforçar para transmitir a todos os nossos irmãos e irmãs. Além de louvarmos e glorificarmos ao Pai, este culto de hoje, esse sagrado culto, ele é realizado para nos lembrarmos que somos seus filhos. Somos filhos de Deus. E de reconhecermos que tanto Ele, o Pai Celestial, como o paraíso, existe no centro da consciência de cada um de nós. Por isso que o Sama está sempre nos orientando. Precisamos retornar ao paraíso. Esse paraíso existe dentro de cada um de nós. Os senhores já devem estar cansados de ouvir isso. Mas eu estou sempre falando que a minha alma passou a ser ressuscitada a partir do momento que o Senhor Deus me permitiu e me ligou a seguir que o Sama 100%. Por quê? Porque não era assim antes. Seguir que o Sama 100%. Respeitá-lo. Me esforçar para estudar suas palavras, que são a essência das sagradas palavras de Meixo Sama, está me ressuscitando. Por que estou sempre falando isso? Né? Porque a partir de seguir que o Sama 100%, eu passei a ter mais paz e tranquilidade na minha vida, mesmo sendo religioso. Antes eu não tinha. Foi a partir de estudar as palavras de Kyosho Sama e as mensagens do Masaaki Sama que eu passei a conhecer e perceber a verdadeira vontade de Deus
de Jesus Cristo e Meixo Sama através das orientações deles. Mas não só isso. Eu comecei a perceber o quanto eu havia me desviado e me afastado dessa verdade. Para mim não tem como não perceber, reconhecer, e acredito que os senhores veem da mesma maneira, o quanto que o Kyosho Sama e o Masaaki Sama têm se empenhado de todas as formas para nos guiar e nos orientar. Não é mesmo? Vídeos, orientações, áudio, constantemente. Sem falhar. Todo mês, novas palavras, orientações, vídeos, áudios. Por que eles fazem isso? Né? Eu acredito que a razão disso é porque eles querem que despertemos para a verdade e salvação que Meisama nos deixou. Só por isso. Chegou o momento de conhecermos verdadeiramente a missão de Meixo Sama e a razão da vinda de Cristo. Não tenho a menor sombra de dúvida que para todos os senhores que se levantaram por Kyosho Sama, objetivando seguir os passos e o verdadeiro desejo de Meixo Sama, e tomaram a firme decisão de segui-lo através dessa sagrada igreja, a igreja que Meixo Sama tanto amou, e estão agora se esforçando a servir ao Pai através do invisível poder do Sonnen, bem como estudando com afinco suas palavras e as orientações do Masaaki Sama, algo mudou. Quando eu observo os senhores aqui, os ministros, os responsáveis regionais, eu sinto como estamos mudando. Algo mudou e está mudando em suas vidas, viu? Está mudando. Está mudando. Os senhores não acham, não? Não estão mudando. Eu não sei, sabe, eu sempre busquei, puxa, como eu não consigo mudar, eu queria tanto mudar. Mas se voltando para Deus através das orações, alguma coisa começou a mudar. Deus é que nos muda. O caminho da nossa mudança está em voltarmos nossos corações a Ele. Isso eu não entendia. Eu achava que dependia de mim, do meu esforço, da minha capacidade, do meu intelecto. Acredito que o que mais mudou e o que está mudando em nossas vidas é a maneira como passamos a nos relacionar com o Pai e com o tipo de fé que passamos a professar. Uma fé completamente nova, centralizada em Deus. Uma fé que visa servir a Deus. Uma fé que visa fazer a felicidade de Deus. O que mudou? Eu acredito que assim como eu, todos nós, todos os senhores, estamos tirando o véu que cobria a nossa alma, mente e coração. O véu
que nos fazia praticar atividades físicas voltadas para a nossa autossatisfação e conveniência. Não é assim? O véu que fazia com que, de maneira sutil e despercebida, desrespeitássemos ao Pai, Jesus e Meixo Sama. De maneira sutil, viu? Esse véu está sendo tirado. O que mudou? Mudou a fé que buscava, que nós tínhamos, e visava milagres e graças materiais e temporais. A fé que tínhamos, a fé que eu tinha, visava receber graça. Graças materiais. Deus é bom quando concede graça. A igreja é boa quando faz surgir milagre. O que mudou? Mudou a fé de dogmas, de mandamentos, uma fé de força humana, e que acabou nos desviando da verdadeira essência das sagradas palavras de Meixo Sama. Não era assim? É graças às orientações de Kyosho Sama que todos nós, membros dessa Sagrada Igreja, estamos acordando e nos transformando em seres completamente novos, independente de nossa idade, independente do tempo que professamos essa fé ou não. Creio que sem o amor, esforço, sacrifício incansável de Kyosho Sama, estaríamos ainda professando uma fé que não mais focava, nem representava a vontade de Meixo Sama. Eu tenho certeza disso. Se não fosse por Kyosho Sama, estaríamos praticando uma fé que não representa a vontade de Meixo Sama. Continuaremos a praticar uma fé que ignorava Jesus Cristo, que o desrespeitava, que ignorava o sacrifício que Ele fez por todos nós. Se não fosse pelas orientações de Kyosho Sama, estaríamos ainda professando uma fé que não era centralizada e nem voltada a servir ao Pai. Estaríamos e continuaríamos cegos. Sou obrigado a reconhecer perante a todos vocês que minha fé, mesmo falando mesmo dizendo que era presidente da igreja, que nasci dentro dessa igreja, que me tornei ministro, que fui para o Japão, eu tenho que reconhecer que a minha fé, até seguir Kyosho Sama 100%, era uma fé superficial e leviana. Sabe por quê? Porque eu achava natural sermos nós quem determina ou realiza algo. Sendo que, na verdade, tudo o que ocorre, o que acontece em nossas vidas e no mundo, todos os milagres e os mais variados desafios, os sofrimentos, tudo o que aparece na nossa vida, tudo só é possível graças ao fato de Deus estar permitindo acontecer. Eu não aceitava e não acreditava nisso. Tudo acontece
porque é necessário e é importante para Deus. Para nos fazer sofrer? Não. Para nos acordar. Para nos voltarmos nossos corações para Ele. Para nascermos como seus filhos. Achava que a vida era minha. Achava que tinha mais fé que todo mundo. Deus, o Pai, Ele está nos vendo. Ele está vendo tudo, o tempo todo. E realizando sua sagrada obra de salvação sem um momento de descanso. Os senhores pensam que Deus não está aqui? Está aqui. Deus está com as pessoas aí fora, com seus familiares em suas casas. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. No grande milagre e na grande dificuldade. Quando somos amados pelos outros e respeitados, quando não somos amados e respeitados pelos outros. Quando as outras pessoas nos aceitam, quando as outras pessoas nos enganam. Quando as outras pessoas nos ajudam, quando as outras pessoas tiram vantagem de nós. Deus está vivo e atuando o tempo inteiro. Deus está vivo e atuando o tempo inteiro. Ele nunca nos abandona. Poxa, Pai. Muito obrigado por me lembrar disso. Eu vim nesse culto hoje porque o Senhor quer que eu me lembre disso. O sucessor do nosso querido Kiyosama, nosso futuro espiritual líder, o Senhor Masaaki Sama, em sua mensagem, A Melhor Oferenda, transmitida no culto mensal de setembro do ano passado, nos ensina sobre o que é exatamente uma fé que não é a fé baseada em mandamentos. O que é uma fé não baseada em mandamentos? O Masaaki Sama, ele explica isso. Ele disse assim, então, acerca disso, sobre uma fé que não é uma fé baseada em mandamento, Messama falou o seguinte, o ser humano precisa simplesmente reconhecer a existência de Deus e saber que Ele vê através de tudo. Olha o que Messama nos ensina. O ser humano precisa simplesmente reconhecer a existência de Deus e saber que Ele vê através de tudo. Deus vê através de tudo. Todo o restante é trivial, ou seja, desnecessário. Olhem o que a missão espera de nós. Olha o que Jesus espera de nós. Todos complicam os ensinamentos religiosos, dizendo coisas como, é preciso fazer isso, é preciso agir dessa maneira. E ele continua dizendo que, Messama continua dizendo, o ponto mais crucial é, Deus existe. Deus existe. Deus existe. Deus existe. Mas quase ninguém ensina isso. Deus existe, mas quase ninguém ensina isso. Deus existe. Foi isso
o que Meisama disse. Isso é uma fé sem mandamento, sem dogma, sem forma. Basta saber isso. Deus existe. Deus existe. Todo o restante é trivial. Essas palavras do Masaaki Sama expressam a essência das sagradas palavras de Meisama. Expressam a vontade de Meisama. Expressam o que Meisama mais espera de nós. Que seguimos os seus passos através dessa igreja. Nossos olhos, que estavam fechados, estão se abrindo. Não estão, não? Estamos começando a ver e enxergar. Ver e enxergar a verdade. Estamos começando a respeitar, adorar, louvar e temer a Deus. Bem-aventurados os que conseguem ver e perceber o invisível poder e ilimitado amor de Deus por toda a humanidade, por toda a criação. Bem-aventurados, hein? Eu acredito que se conseguimos aceitar as palavras de Kiyosama e do Masaaki Sama, olha o que eu falei, hein? Se entendermos, se soubermos, se acreditarmos ou não, eu vou repetir, se aceitarmos as palavras de Kyosho Sama e do Masaaki Sama com humildade, gratidão, respeito e docilidade como palavras de Meisama, mesmo que a princípio não consigamos entendê-las em sua totalidade, Deus nos trará paz e tranquilidade imensuráveis às nossas vidas. A vida de nossos irmãos e de nossas irmãs. A vida de nossos antepassados. Vida de nós. Sim, eles estão vivos. Deus trará tranquilidade e paz a esse mundo que vive repleto de preocupações e inseguranças. Os senhores também não acham assim, não? Acham ou não? Como somos agraciados de receber essas orientações? Os senhores não acham? Puxa vida, eu falo para vocês, 40 anos como ministro. 55 anos como membro dessa igreja. Eu não sentia a paz que eu sinto quando eu passei a entender que o Kiyosama mais quer, que o Meisama mais quer, que o que Deus e Meisama mais é que a gente passe a respeitar, a louvar, a reconhecer que Deus está vivo e que nossas vidas estão em suas mãos. Puxa vida! Se os senhores acham mesmo que
que o que estamos aprendendo é valioso, é um tesouro. Então vamos nos tornar essa mensagem. Tá bom? Vamos nos tornar. Vamos nos tornar a mensagem e compartilhar com todos os nossos irmãos e irmãs. Vamos? Para finalizar, gostaria de convidar a todos os senhores a assistirem junto comigo ao vídeo Cerimônia Especial de Comemoração do Nascimento do Messias 2022. Os melhores momentos. Gostaria que víssemos mais uma vez. Assim como esse vídeo, as novas canções de nossa igreja, com letras de Kyo Sama e do Masaki Sama, bem como áudios de suas mensagens, já estão também disponíveis no nosso canal do YouTube. Tá bom? Os senhores acompanham, têm visto? Estão compartilhando? Por favor, façam assim. Estudem, assistam, ouçam. Ouçam e leiam junto. Compartilhem. Eu acredito que um dos melhores presentes que possamos oferecer às pessoas que amamos, que gostamos, que queremos ajudar, é compartilhar essas dádivas de Deus, esses presentes de Deus, com esses nossos irmãos e irmãs. Os senhores não acham, não? Bem, que a salvação e a paz da igreja, que traz consigo o sagrado nome Messias, que existe dentro de nós, seja compartilhada com tudo e com todos sobre a terra, através do ar que inspiramos e expiramos durante esse abençoado mês de setembro. Devolvo a Deus, a quem o nome Messias é uno, toda glória, autoridade e bênção. Muito obrigado a todos e um feliz mês de setembro. Obrigado.